Memphis é alvo de rival do Barcelona e Flamengo é avisado para agir logo no mercado. O holandês está com 30 anos e livre na janela de transferências. Concorrência no Flamengo. Nos últimos dias, Memphis apareceu como possibilidade de contratação no Flamengo. O holandês de 30 está livre no mercado da bola e pode assinar de graça. O jogador tem passagens por gigantes da Espanha, como os exemplos do Barcelona e Atlético de Madrid. Ele surgiu para o mundo da bola através do PSV em 2012. A informação desta terça-feira 27 dá conta que o Raio Vallecano, que acabou de anunciar James Rodrigues, é quem pode atrapalhar os planos do Mengão e convencer o atacante. O presidente do clube espanhol, Raul Martín Preza, acredita que o Raio fica em evidência nos bastidores do mercado após a contratação de James ter sido concretizada. Salário de Memphis. 2024 é o ano do centenário do Raio Vallecano. Por isso, a equipe da La Liga sonha com grandes contratações e também quer permanecer na primeira divisão da Espanha. O Flamengo está ciente da concorrência e da pedida do jogador para atuar no futebol brasileiro. Caso seja contratado por essas cifras, será o maior salário do clube. Atualmente, quem recebe os maiores vencimentos no Fla é Gabigol, mesmo sem a renovação, que pode valorizar ainda mais as cifras ganhas pelo camisa 99 da equipe. Livre no mercado da bola. Ex-técnico do Flamengo e de outros importantes clubes do futebol brasileiro, Jorge Sampaoli pode acabar voltando ao Brasil. O argentino, atualmente, está sem clube. A última equipe comandada pelo treinador foi justamente o rubro-negro do Rio de Janeiro, ainda em 2023. Por lá, Sampaoli somou 20 vitórias conquistadas em 39 partidas. Desde então, o técnico segue sem time. Porém, nas últimas horas, o nome do treinador vem sendo ligado a outro importante clube da Série A do Brasileirão, o Cruzeiro. Flamengo pode ver Sampaoli em rival brasileiro. Isso porque, de acordo com o portal RTI Sport, a direção do Cruzeiro irá avaliar a permanência de Fernando Seabra. A Raposa, apesar da recente classificação na Copa Sul-Americana, não vem desempenhando um bom futebol. Desta forma, o Cruzeiro já tem alguns candidatos ao cargo, sendo Jorge Sampaoli um deles. Ex-técnico do Internacional, Eduardo Coudet também aparece na possível lista. Além do Flamengo, Sampaoli comandou outros dois gigantes do Brasil, Atlético Mineiro e Santos. Porém, por diferentes motivos, o treinador não obteve uma grande sequência de tempo em nenhum dos três. O técnico também comandou importantes seleções, incluindo o Chile e a Argentina. Na Europa, o argentino ainda somou passagens por times como Sevilha e Olympique de Marseille. Flamengo estuda a troca de jogadores para ter Lucas Paquetá e acredita no extraordinário. Marcos Braz e Bruno Spindel aproveitarão a ida na Inglaterra para conversar de perto com o West Ham. Flamengo no mercado da bola. O Flamengo ainda sonha com Lucas Paquetá. A diretoria, representada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel, vai conversar pessoalmente com o West Ham. A viagem para a Inglaterra tem o motivo principal de acertar os detalhes por Carlos Alcaraz. O argentino de 21 anos será reforço do Mengão, com Vitor Hugo envolvido na operação. Pelo Paquetá, a alta cúpula da Gávea estuda uma troca de jogadores como parte da compensação financeira e crê no interesse que existe no zagueiro Fabrício Bruno. Chegou proposta oficial pelo defensor no início da janela de transferências. No entanto, naquela altura dos compromissos, o negócio não avançou por falta de acordo entre todas as partes envolvidas. Jogos de Lucas Paquetá. Lucas Paquetá vem sendo acionado pelo West Ham nos primeiros jogos do time inglês na Premier League e é uma peça fundamental para os compromissos da equipe de Londres. Em 2 jogos disputados na época 2024-25, Lucas já tem um gol feito. O camisa 10 é titular absoluto e chegou a ser um dos sonhos de Guardiola no Manchester City. Portanto, o Flamengo sabe que é missão impossível com 1% de chance e 99% de fé. Para fechar com Lucas Paquetá neste momento da carreira do garoto do Ninho. Flamengo, sem Rossi, Tite esboça time titular para enfrentar o Bahia na Copa do Brasil. Treinador deve manter trio ofensivo e mudar bastante o seu meio-campo. Mudanças. Nesta quarta-feira 28, o Flamengo entra em campo para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Fora de casa, o mais querido estará entrando em campo na Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia. A equipe realizou os últimos treinos nesta terça-feira e viajou para a cidade baiana. Os jogadores já estão em concentração e se mostram empolgados para o duelo contra o tricolor baiano pela competição. Para o importante confronto, o técnico Tite deverá promover grandes mudanças no time titular.
Sem Rossi e Léo Ortiz, o comandante esboçou quem deverá entrar em campo no 11 inicial da equipe carioca. Michael e BH mantidos. O Flamengo realizou os últimos treinamentos antes de entrar em campo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Ainda no Rio de Janeiro, o técnico Tite esboçou quem será o time titular para enfrentar os donos da casa. Uma das escolhas que se manteve para o duelo é a entrada do cria da base do clube Matheus Cunha na vaga de Augustin Rossi. Essa mudança já é padrão para a competição, e não é nenhuma surpresa para os torcedores. Além disso, ele optou por manter Léo Ortiz no banco, assim como o volante Alan. Tendo optado por um 11 mais leve, ele escolheu apostar em Eric Pulgar, Gerson e Nicolas de la Cruz para compor a trinca de meio campo. O time titular escolhido pelo treinador do mais querido ficou da seguinte forma: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e de la Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Vale ressaltar que o treinador não poderá contar com Pedro e Gabriel Barbosa para esse primeiro duelo. Além disso, o centroavante Carlinhos não pode atuar devido a já ter entrado em campo pelo Nova Iguaçu na competição. Memphis Depay aceita assinar com o Flamengo, mas impõe uma condição. O holandês está livre no mercado da bola desde que deixou o Atlético de Madrid. Livre no mercado da bola. O Flamengo vem sendo ligado ao nome de Memphis Depay. Muito conhecido no futebol brasileiro, o holandês está livre no mercado da bola desde que deixou o Atlético de Madrid. Depay também soma passagens por alguns outros importantes clubes do futebol europeu, incluindo o Manchester United e o Barcelona. Porém, agora o jogador aparece ligado ao futebol brasileiro. Isso porque no último final de semana, o portal W Deportes noticiou que o atleta estaria no radar do Flamengo, além do Corinthians. A informação, claro, rapidamente repercutiu na web. Flamengo e Memphis Depay. Porém, ao que tudo indica, o negócio não deve acontecer neste momento. O portal Coluna do Fla noticiou que os valores pedidos pelo jogador não foram bem vistos pelo rubro-negro, 2,5 milhões de reais por mês. A fonte conta que alguns intermediários teriam levado o nome do atleta até o Flamengo, que se interessou. Entretanto, para que haja um acordo, o atacante precisaria reduzir a pedida. Enquanto isso, Depay segue livre no mercado da bola. Ele que na última temporada da Europa, somou 31 jogos disputados com 11 participações diretas em gols. Até então, a melhor temporada, individualmente falando, do atleta, foi em 2017-2018. Com as cores do Lyon, Memphis somou 22 gols e 17 assistências em 52 jogos. As negociações entre o Flamengo e os representantes de Depay estão em andamento, mas ainda há um grande obstáculo a ser superado: a questão salarial. Depay, que já passou por clubes como Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, exige um salário que ultrapassa o teto estabelecido pelos clubes brasileiros. Embora o Flamengo tenha uma situação financeira estável, será necessário um esforço considerável para adequar as expectativas do jogador à realidade do futebol brasileiro.